gente! Aqui é a Beatriz, do Animados Podcast, e hoje eu estou trazendo algumas curiosidades, digamos assim. Alguns quadrinhos que a gente tem que são relacionados a obras de animação. A gente não tem, assim, uma coleção muito extensa, mas eu gosto de comprar, principalmente quando eu gosto bastante do desenho, de comprar, nem que seja uma edição para ver como é que é, sabe? Como é que é o fluxo da história no quadrinho. Às vezes os quadrinhos vieram depois do desenho, outras vezes o desenho é baseado nos quadrinhos, isso acontece principalmente com animes, né? E eu acho legal, assim, ver também como que é essa mídia diferente em relação aos quadrinhos. Então eu vou começar, acho que pelos mais antigos que eu tenho aqui. A gente não tem muitos quadrinhos de super-heróis, mas a gente tem um dos Vingadores aqui, dos Novos Vingadores, que eu nem lembro mais qual é a história, na verdade. Mas a gente gostava bastante dos filmes de super-heróis, né? E aí um dia a gente resolveu comprar, assim, tipo, 1 ou 2 quadrinhos da Marvel. Só que a gente ficou muito perdido. Eu me lembro que na época a gente leu os quadrinhos e não entendeu nada, porque a gente só conhecia realmente os filmes. E normalmente os quadrinhos, eles continuam muito a história, assim. Às vezes tu pega um quadrinho e vai estar no meio de uma saga super cheia de personagens diferentes e confusa, e às vezes a gente não consegue entender muito bem. Então tem esse quadrinho aqui, deixa eu ver se tem o ano dele. 2005, New Avengers 1. Então, pelo que eu percebi, é o início aí de uma saga dos Novos Vingadores, de 2005. E só que a gente nunca comprou daí mais depois pra ver o restante. Não tá muito bem conservado, na verdade, tadinho. Aí, quando começou a sair os gibis da Graphic MSP, essa série aqui de quadrinhos nesse formato grande aqui, em que diferentes autores, assim, desenhistas, escritores, fizeram a sua própria reinterpretação dos personagens do Maurício de Souza. Então, esse aqui é o Laços, que é o primeiro que foi feito com os 4 principais, né? A Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali. E foi o quadrinho que originou o filme da Turma da Mônica, que saiu até nos cinemas. Filme com crianças reais, né? Live action. E eu acho muito bonitinho esse livro. Eu não tenho a versão capa dura, infelizmente, mas eu mesmo assim acho ele muito bonitinho. Então tem os desenhos... e tem esses inícios aqui que eu acho muito fofinho, e o final também. Os desenhos, eu acho o estilo dele muito fofinho. E é um livro que eu gosto bastante. Eu acho a história muito bonitinha, o estilo do desenho muito legal. Aí tem, enfim, um pouco de material especial aqui, né? Primeiras tirinhas dos personagens. Eu acho bem legal quando tem esse tipo de coisa. Um pouco sobre o autor também. Deixa eu ver o ano desse daqui. 2013. Um pouquinho mais novo que esse outro. Aqui também, depois que eu terminei de assistir My Little Pony, A Amizade é Mágica, que a gente até hoje não conseguiu gravar sobre, mas... Que eu não assisti tudo, né? O Thiago não conseguiu assistir tudo, não tem atualmente em nenhum serviço de stream. Tem no YouTube as 4 primeiras temporadas, mas eu particularmente gosto bastante da história depois da 4ª temporada. Não que eu não goste do início, mas vai ficando mais interessante. Mas enfim, eu assisti tudo e eu fui atrás dos quadrinhos e aqui no Brasil eu consegui achar só esse, que é um volume 2, só que ele engloba vários volumes do original. Ele engloba meio que uma saga inteira, que acho que foi dividida em uns 3 ou 4 capítulos, que é a história em que a Harriet vira Nightmare Moon, basicamente. Quem assistiu My Little Pony vai lembrar que tinha uma vilã chamada Nightmare Moon. E ela tava na lua, e aí ela ficou boa, né? Enfim. E só que essas coisas das sombras aí, do Nightmare, né? Do pesadelo, acabou pegando a Harriet e ela virou uma vilã por um tempo. Capinha.
Eu acho que era usado, né? Então ele já tem umas marcas de uso. Eu não consegui encontrar o volume 1 do quadrinho, né? Na edição brasileira. E não consegui encontrar mais nenhum também além do 2. E eu acho que nem veio pro Brasil a partir do 2, depois dessa história, no caso. E eu acho uma pena, porque tem umas histórias muito legais nos quadrinhos. Mas eu fiquei feliz de pelo menos ter encontrado esse aqui. Em alguns momentos, assim, a tradução eu achei que não ficou lá das melhores. Em algumas falas ficaram meio estranhas. Mas a história é bem legal. Aí o estilo do desenho, né, eles variam muito conforme o desenhista. Nos quadrinhos de My Little Pony teve diferentes desenhistas, cada um com um estilo. Então essa aqui desenha eles mais assim arredondadinhos, os pôneis mais arredondadinhos. Mas eu queria achar o lá aqui, ó. Esse painel aqui. Tá legal. Ó, daí aqui, ó, aqui onde tem essa parte 3 aqui, ó, é porque era mais um... No caso, tava em um gibi separado no original. E aí eles juntaram tudo. E eu não me lembro, acho que aqui no final tem uns storyboards aqui, Mickey. Sim? Vê? Valeu, produção. Também é uma ediçãozinha que eu tenho um especial carinho. Aí depois, né, assisti Hilda e reassisti Hilda. Aí eu fui atrás também dos livros originais. Nesse caso é o contrário do My Little Pony, né? Que esses são histórias extras que foram escritas conforme o desenho já estava sendo... Já existia, né? Já estava sendo produzido, não tinha acabado ainda. Hilda não. Hilda foi criado o livro primeiro, o Luke Pearson, não sei. Escreveu os livrinhos e depois a Netflix fez a adaptação dela, que eu acho muito, muito bonita, muito legal. E aí eu comprei o primeiro, esse é de capa dura. Eu acho ele muito lindo. É uma história super curta. Ela foi adaptada no início do primeiro episódio de Hilda. Então é uma história realmente bem curtinha, mas eu acho o livro muito bonito. Ele tem uns painéis, assim, muito grandes, de mapa e tal. Eu acho ele muito bonito. Ele tem essa paleta de cores bem característica, que é a mesma utilizada no desenho. Foram bem fiéis nisso. O estilo de animação, de desenho, assim, o traço é um pouco diferente, mas a paleta de cores eles mantiveram. Então aqui até o traço da Hilda dá pra ver que é diferentinho, tem esse nariz mais pontudo. Mas eu acho esse livro muito bonitinho também. Ele acaba também com um painelzão bem grande. E aí tem outro... Opa, desculpa, microfone. Tem outros... Ó, tem esses... Nossa, eu acho muito lindos esses painéis, assim. Bem detalhados. Ó, daí ele tem aqui uns, como se fosse um livrinho sobre os trolls e tal. Livro que a Hilda encontrou. Aí tem umas mini histórias também no final. Bem legal. Rascunhos. É como se fosse um DVD com materiais especiais. Eu gosto muito disso, gente. Acho muito legal quando tem isso aí. Então, Hilda. E por último aqui, o que eu comprei também recentemente. A edição especial do início de Full Metal Alchemist. Como é um mangá, daí ele abre ao contrário, né? Então começa... Se fosse aqui no Brasil, a gente começaria... Né? Os gibis que a gente está acostumado começariam aqui. Esse aqui começa ao contrário. Ele tem até um aviso aqui no início, no fim, no caso, dizendo que não é por aqui que começa e que tem que ir explicando como que se lê também qual é a ordem dos quadrinhos. Porque, de fato, né, ele é no estilo realmente dos mangás, como eles são no original. Então, o anime ele é muito fiel, assim, ao mangá. Então, o Brotherhood, né, que foi o que a gente gravou podcast sobre. Então, assim, a experiência de ler o mangá é muito, assim, muito semelhante, né, a imagem, tudo.
ao anime. Claro que no mangá tem alguns detalhes. Por exemplo, a história de um personagem que... Como é que é mesmo o nome dele? Ele é tão irrelevante. Yoki. A história do Yoki, que no anime, ele é... No Brotherhood, pelo menos, ele é contado de forma retroativa, como um flashback. Aqui ela é contada no momento em que ela acontece, assim. Então foi uma das principais diferenças que eu encontrei. Eu gostaria de conseguir comprar as próximas edições, né? Mas é bem legal, gostei do formato, achei bonita a capa, assim, aqui atrás essa parte é meio prateada. Achei bem bonito, assim. Aí cada capa ela tem uma cor diferente aqui nessa faixa. Seria com certeza uma série bem legal de colecionar, né? De ter todos assim, né? Na prateleira. Mas consegui pelo menos ter o primeiro. É engraçado, eu tenho o primeiro de quase cada um. E, enfim. Ótimo mangá. Recomendo bastante o anime, enfim. Isso aí, esses são os gibis barra mangá que eu trouxe hoje pra mostrar pra vocês. Ah, o Thiago quer mostrar uma coisa muito legal que ele adquiriu recentemente. Já que a gente tá falando de Fullmetal... Tu vai entrar aqui, Thiago? Não. Tá, então deixa que eu mostro. Vou mostrar aqui, ó. Ó. Tem um reloginho aqui, ó. Gente, achei muito legal. Edward. A gente comprou no Anime Buzz ali e ó. É realmente um relógio, tá? Funciona. E o mais legal é até te compartilhar no Instagram lá. Tem aquele coisa que ele escreveu, né? Claro que aqui tá no metal, né? Não lembro se ele fez no metal ou não, ou só escreveu. Que ele conseguiria fazer porque não acredita, né? Mas enfim. Mas a gente achou bem legal, assim. É algo bem simplesinho, assim, mas pra quem assiste o anime e tal, nossa, é da hora. Espelhado. Vai ser igual agora. A gente, quando a gente consegue, né, comprar alguma coisa assim nesse estilo, a gente acha bem bacana, a gente fica bem contente. E provavelmente quando a gente... Sempre que a gente tiver coisas assim diferentes relacionadas a desenhos, a gente vai mostrar pra vocês, nem que seja num stories e tal. E é isso aí. Por enquanto era isso que eu tinha para trazer-vos. Obrigada a quem assistiu. Temos vários outros vídeos, principalmente podcasts analisando desenhos animados. Pode nos seguir também no Instagram, @animadospodcast. E estamos no Spotify, Deezer e assim por diante. Valeu, até a próxima.